No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Mariana respira fundo e diz, com a voz contida, que a vontade da madame foi cumprida. Luía cruza os braços, sem surpresa. Comenta que até demorou para ela mandar aquele coitado embora. Mariana engole seco. Confessa que doeu muito fazer aquilo. Foram tantos anos. O mesmo homem cuidando do coche, dos cavalos. Uma rotina que virou parte da casa. Luía suspira. Diz que imagina. Afinal, não é pouca coisa dispensar alguém assim. Mariana então ironiza, com um sorriso amargo. Agora, a madame deve arranjar um cocheiro loiro, de olhos azuis. Só para ficar subindo e descendo atrás dela, cuidando dos animais. Luía cai na risada. E provoca. Que é para dormir com ela. Mariana se irrita na hora. Pede que ela não fale desse jeito. Luía não recua. Lembra que Mariana não está largada do marido. Mariana concorda, mais séria. E então baixa a voz. Diz que há uma grande novidade naquela casa. Luía arregala os olhos. Pergunta em sussurro o que é. Mariana se aproxima. Conta que seu Francesco vai ser pai de novo. Mesmo já estando velho. Luía leva a mão à boca. Pergunta, ainda mais baixo, se ele engravidou a italiana. Mariana repreende de imediato. Corrige. Não é a italiana qualquer. É a italiana do retrato. Enquanto isso, Paola comenta que adoraria estar cozinhando para Francesco todos os dias. Mas explica que, se largar a fábrica, não pode. Francesco concorda. Pede que ela nem pense nisso. Sugere que, pelo menos aos domingos, ela prepare aquele almoço especial. Paola aceita. Mas faz as contas em voz alta. Diz que vai ficar caro para os dois comerem naquele restaurante todos os dias. Francesco suspira. Concorda que não há outro jeito. Então Paola sugere algo simples. Arrumar uma cozinheira. Francesco gosta da ideia. Paola completa. Quer alguém que cozinhe bem. E que também cuide da arrumação da casa. Assim, ela fica tranquila para se dedicar à fábrica. Ela não pode descuidar de nada. O macarrão precisa sair exatamente do jeito que ela quer. Francesco concorda. Pergunta sobre o anúncio que ela colocou no jornal. Paola conta que apareceu muita gente procurando emprego. E que um deles dizia conhecer todo o interior. Falava de cidades que ela nunca tinha nem ouvido mencionar. Francesco se anima. Diz que também conhece. E começa a citar várias cidades uma atrás da outra. Paola pergunta se ele pretende vender o macarrão dela nesses lugares. Francesco responde que não. Brinca. Diz que dorme com a macarroneira. Paola ri alto. Diz que adora o senhor Francesco. O clima muda quando ele comenta, com naturalidade, que já contou ao filho que vai ser pai de novo. Paola se surpreende. Pergunta como o rapaz reagiu. Francesco hesita. Admite que o filho não comemorou como ele esperava. Teve dificuldade para acreditar. Acha o pai velho demais para isso. Paola rebate na hora. Diz que o filho não conhece bem o pai que tem. Francesco ri, mas logo confessa que ele próprio também se espanta. Nunca imaginou que seria pai novamente. Paola pergunta se ele está com medo. Francesco nega. Explica que, quando se casou com Janete, sonhava em ter muitos filhos. Uma casa cheia de crianças. Mas o trabalho intenso não deixou. Agora, com Paola, esse sonho parece voltar à tona. Paola afirma, com convicção. Ele vai sim ser pai de novo. Mesmo assim, Francesco demonstra incredulidade. Um olhar perdido. Uma dúvida que ele não consegue esconder. Paola percebe. E se sente ofendida. Ela se levanta da cadeira num impulso. A voz sai firme, ferida. Diz que, se ele não acredita que o filho que ela espera é dele, então ela vai embora agora. Nunca mais quer vê-lo. E também não voltará à fábrica. Francesco entra em desespero. Olha em volta. As pessoas observam. Ele pede que ela se sente. Sussurra. Aflito. Chama o garçom às pressas para pagar a conta. Paola se afasta, visivelmente irritada. Francesco vai atrás. Pede que ela não faça uma cena em público. Ela se vira. Diz que entendeu muito bem tudo que ele falou.
Já do lado de fora, Francesco suspira fundo. Comenta, tentando aliviar, sobre o temperamento forte dela. Pede. Apenas pede para ser ouvido. Paola o chama pelo nome, fria, formal. Francesco explica. Diz que falou ao filho para esperar alguns meses. E então ver, com os próprios olhos, que a criança é dele. Paola se espanta. Mas Francesco insiste. Ela está entendendo tudo errado. Ele não tem dúvida nenhuma sobre a paternidade. Está apenas surpreso, confuso com a situação. A tensão se dissolve aos poucos. Paola respira. Se acalma. Pede desculpas. E diz, com convicção, que ele não faz ideia do homem que é. Mas ela sabe. Sabe muito bem. Em outro momento, Juliana conta que levou a filha até o pai dela. Mateus se espanta. Pergunta se ela fez mesmo isso. Ela confirma. Ele então afirma que, assim, eles poderão viver em paz. Juliana concorda. Mateus diz que ela não vai mais chorar. Ela responde que não. Na fazenda, Angélica pergunta ao pai se ele pretende mesmo comprar uma casa em São Paulo. E se tem dinheiro para isso. Gomercindo responde que pretende sim. E que, dependendo do preço, tem condições. Angélica questiona se vale a pena esse investimento. Diante da situação do café, ele afirma que vale. Explica que a esposa passou a vida inteira presa à fazenda. Antes, na fazenda do pai. Depois, na dele. Ainda há tempo, diz ele. Tempo para ela respirar outros ares. E completa, com ironia. Que tipo de barão do café seria ele? Se não tivesse ao menos um sobradinho na capital. Angélica concorda. Ouve o pai dizer que vem refletindo muito sobre os conselhos do genro. Diversificar os negócios. Não depender apenas do café. Ela concorda que o marido está certo. Gomercindo admite que começa a achar o mesmo. E reconhece que Angélica agiu corretamente ao fazer o acordo com os italianos. Quando a filha pergunta se ele pretende fazer o mesmo ali, ele responde que está pensando seriamente nisso. Maria surge dizendo que já fez as malas. Quer viajar. Explica ao marido que precisa respirar outros ares. Gomercindo concorda. Suspira. Era exatamente disso que estava falando. Angélica provoca a mãe. Diz que a verdadeira intenção é visitar Rosana. Maria admite. Isso também pesa. Pergunta se já podem ir. Gomercindo então questiona. Quem ficará responsável pelo neto? Maria lamenta. Diz a falta que Leonora lhe faz. Angélica tranquiliza a mãe. Garante que cuidará de Marinho. Afirma que Maria deve conversar com Rosana em São Paulo. É obrigação dela criar o próprio filho. Maria responde que, antes, precisam ver como Rosana está vivendo com o novo marido. Gomercindo concorda. Diz que assim todos ficarão sabendo. Por fim, Damião chama Francesco de patrão. Mas ele o interrompe de imediato. Diz que não precisa explicar nada. Ele já sabe de tudo. Damião fala com cuidado. Conta que foi o próprio filho quem mandou que ele fosse até ali falar com o pai. Francesco não se surpreende. Diz que já sabe. E pergunta, seco, se aquela maldita ao menos pagou o que devia. Damião responde. Dona Mariana pagou apenas o mês. Francesco solta um suspiro pesado. Diz que antes isso do que nada. E conclui, em voz baixa, que agora Damião e o filho estão na rua. Tizil confirma com a cabeça. Damião tenta tranquilizá-lo. Diz que ele e o filho vão dar um jeito. Francesco encara o homem. Pergunta que jeito seria esse. Damião hesita. Admite que não sabe. Francesco afirma que ele sabe. E ordena que Damião venha com ele. Em outro canto da casa, Janete pergunta a Rosana se ela já viu a neta. Rosana responde que sim. Diz que a bebê é linda. Janete comenta satisfeita. Ainda bem que Juliana resolveu trazer a criança de volta. Caso contrário, teria mandado a polícia atrás dela de novo. Rosana concorda. Diz que isso teria sido correto. Janete então pergunta se deve permitir que aquela italiana vá à sua casa ver a filha, depois de tudo que fez ao seu filho. Rosana é direta. Diz que jamais permitiria isso. Mas pondera.
Talvez o senhor Francesco tivesse outra opinião. Janete corta na hora. Diz que Francesco não manda mais nada naquela casa. Rosana não segura o riso. Logo depois, ela provoca. Pergunta se Janete não tem interesse em conhecer a italiana. Janete lembra que Rosana disse saber onde ela mora. Rosana confirma. E se oferece para acompanhá-la até lá, se quiser. Janete aceita. Mas faz uma exigência. Diz que precisam ir no momento em que aquele carcamano do marido não esteja presente. Ela quer acabar com aquele romance de uma vez por todas. Enquanto isso, Mariana chama por Damião. Pede que ele espere. Ao vê-lo com o coche, estranha. Pergunta para onde ele vai. Lembra que ele já tinha ido embora com o filho. Damião responde com firmeza. Diz que voltou para buscar o que é dele. Explica que Francesco Magliano, o antigo patrão, lhe deu o coche para que ele trabalhe por conta própria. Mariana ri. Acha que ele está brincando. Manda que volte para dentro com o coche. Damião se recusa. Diz que só está levando o que lhe pertence. Agradece por tudo. E antes de partir, aconselha que Mariana não trabalhe mais naquela casa. Ele se despede. Diz adeus. Tizil também se despede. Mariana, emocionada, responde ao adeus. Pouco depois, Janete se espanta ao saber que o coche foi dado a Damião. Mariana confirma. Diz que ele já foi embora levando o veículo. Saiu exaltado, como se fosse o dono do mundo. Indignada, Janete questiona se isso tem cabimento. Mariana explica que Damião afirma que agora vai trabalhar por conta própria. Janete se revolta ainda mais ao perceber que tudo isso envolve o coche dela. Rosana tenta acalmá-la. Fora de si, Janete ameaça aquele carcamano. Mariana conclui, com amargura, que tudo isso é consequência de a patroa ter mandado Damião e o filho dele embora da casa. Por fim, Angélica pede a Florinda que prepare o jantar apenas para as duas. A casa está vazia. Angélica suspira. Diz que nem consegue imaginar quantos dias os pais vão ficar fora. Florinda comenta que a mãe dela estava toda contente. Afinal, ia rever a outra filha. Angélica concorda. Mas o olhar escurece. Observa, com amargura, que essa filha foi embora de casa. E deixou o próprio filho ali. O pai já tinha abandonado a criança. Agora, a mãe também. E assim, o sobrinho cresce. Rejeitado. Florinda tenta aliviar. Diz que o menino é bonito. Angélica confirma. Diz que puxou ao pai. Florinda concorda. Comenta que Mateu era uma perdição. As mulheres da colônia sempre diziam isso. Ela percebe o tom. E se desculpa. Angélica sorri de lado. Provoca Florinda. Diz que ela é muito espiritada. E também uma tentação. Florinda se faz de desentendida. Mas Angélica insiste. Diz que imagina bem como os homens da colônia a olham. Florinda responde, firme. Diz que não dá confiança a nenhum deles. Angélica provoca mais. Pergunta se nem mesmo ao seu Renato da venda. Florinda se espanta com a pergunta. Angélica então lembra aquela noite em que seus pais foram dançar tarantela na colônia. Em outro ponto, Janete comenta que a italiana não deve estar em casa. Rosana diz que ela provavelmente está na fábrica de macarrão. Janete concorda. Resmunga que escolheram uma péssima hora. Rosana sugere que talvez seja melhor voltarem para casa. Janete se irrita. Diz que não imaginava que aquela mulher cuidasse da fábrica de macarrão que aquele imbecil lhe deu. Rosana observa, com calma, que já ficou claro que ela cuida. Janete perde a paciência. Chama a italiana de maldita. E manda providenciar um coche. Quer ir embora imediatamente. Enquanto isso, Juliana se surpreende ao ver Tizil e Damião. Pergunta o que eles estão fazendo ali. Eles explicam. Foram expulsos de casa. Mandados para a rua. Por aquela mulher. A maledeta. Dolores pergunta quem é essa pessoa. Juliana responde sem hesitar. É a mulher que roubou sua filha. Damião conta que Francesco os mandou até ali. Eles não tinham para onde ir. Dolores pensa por um instante. Diz que agora eles têm um lugar. E decide arrumar um quarto para os dois.
Juliana concorda. Pede que ela faça isso. Mais tarde, Maria pergunta a Dona Mariana como a filha deles está vivendo ali. Mariana responde tranquila. Diz que ela vive muito bem e que Marco Antônio está cada vez mais apaixonado. Maria se surpreende. Mariana comenta que nunca o viu tão tranquilo, tão feliz. Gomercindo manda a esposa parar de fazer perguntas. Mas Maria lembra. Não tinha ficado combinado que Francesco iria pedir a mão da filha em casamento. Gomercindo responde que isso não importa mais. Eles já vivem juntos. Mariana reforça. Diz que estão muito felizes. Gomercindo afirma que terá uma conversa séria com Francesco quando ele chegar. Mariana então revela. Francesco não vive mais naquela casa. Gomercindo e Maria se espantam. Mariana explica, sem rodeios. Diz que Francesco abandonou a casa e a mulher para viver com uma italiana. Uma italiana que, inclusive, está grávida dele. Maria fica visivelmente chocada com a idade dele. Leva a mão ao peito. Não consegue esconder o espanto. Mariana ironiza de imediato. Diz que italiano não tem idade para essas coisas. Maria tenta entender. Pergunta se o filho puxou ao pai. Gomercindo se irrita. Manda a mulher parar de fazer perguntas. Maria sugere, então, levar Rosana de volta para casa. Mariana comenta, sem rodeios, que Marco Antônio sempre foi devasso, assim como o pai, e que, depois das desilusões com Juliana, buscou conforto nos braços de Rosana. Ela torce para que a filha dele saiba segurá-lo nas rédeas. Maria acha melhor irem para um hotel, mas Gomercindo decide. Diz que vão esperar a filha. Mariana então revela algo importante. Diz que a filha deles conhece toda a história, e que a italiana que levou Francesco embora é a mesma que quase acabou com o casamento de Angélica. Gomercindo arregala os olhos. Identifica o nome. Paola. Mariana confirma. É a moça do retrato. Maria se espanta ainda mais. Percebe que é a mesma italiana que quase destruiu o casamento da outra filha. Gomercindo lembra. Foi ela quem ensinou Angélica a fazer macarrão. Maria provoca. Diz que ele também comeu e gostou. Gomercindo manda parar. Maria insiste. Diz que conhece bem essa história e lembra que ele também foi à casa da italiana. Mariana reforça. O nome dela é Paola. Gomercindo se defende. Diz que só comeu macarrão. Maria volta a insistir em ir para o hotel. Mariana pede que não faça isso. Pergunta o que ela dirá à filha quando chegar com a madame. Nesse momento, Rosana se alegra ao ver a mãe. Diz que é uma felicidade tê-la ali. Maria responde que também está muito feliz. Gomercindo cumprimenta a filha. Rosana chama o pai. Janete pergunta se Mariana já os acomodou. Gomercindo responde que sim, que estão perfeitamente acomodados. E agradece. Janete se tranquiliza. Maria comenta que pensam em ir para um hotel. Janete reage na hora. Diz que de forma alguma permitiria isso. Consideraria uma ofensa. Depois de terem sido tão bem recebidos naquela casa. Rosana pede que a mãe fique. Lembra que ela e o pai estão acomodados. Gomercindo concorda. Diz que vão ficar. E brinca. Explica que só estão ali porque a mãe estava morrendo de saudade da filha. Rosana sorri. Diz que também estava morrendo de saudades da mãe. E a convida para ir com ela. Logo depois, Gomercindo pergunta a Janete a que horas o marido costuma chegar. Em outro ambiente, Amadeu comenta que, em mais um mês, já terão 4 sobradinhos prontos naquele terreno. Mateu concorda. Diz que estão trabalhando como 2 condenados, mas que o esforço está valendo a pena. Amadeu confirma, mas lembra que agora vão colocar o sobradinho nas mãos do senhor Francesco. Será ele quem venderá e ficará com a melhor parte. Mateu concorda, mas pede para não ouvir isso. Lembra que eles também estão ganhando e que, além disso, não tem capital para fazer tudo sozinhos. Amadeu aceita o argumento. Mateu então resume.
Diz que eles têm os braços para trabalhar, enquanto o Sr. Francesco tem o bolso para investir. Amadeu admite. Ele está certo. Mateu pede, quase implorando. Pelo amor de Deus, que Amadeu não reclame mais. Amadeu responde, quase ofendido. Diz que não está reclamando. E completa, cheio de convicção, que um dia ainda será ele o bolso do capital. Mateu concorda com a cabeça. Em outro momento, Francesco prova o macarrão. Fecha os olhos. Sorri. Diz que aquele macarrão é melhor do que o que fazem na fábrica deles. Pede desculpas pela franqueza. Paola se espanta. Pergunta se ele acha mesmo isso. Francesco responde que sim. Sem hesitar. Ela quer saber o motivo. Ele explica com carinho. Diz que aquele macarrão tem o sabor das mãos dela. É feito com cuidado, com afeto, com tudo que ela coloca ali, naquela cozinha. Paola encara Francesco. Pergunta se é verdade. Ele confirma rindo. Diz que é o macarrão da sua Paola. Ela balança a cabeça. Comenta que ele ainda não sabe, que ela não tem mais tempo para fazer nada naquela cozinha. Francesco diz que sabe, mas insiste no macarrão. Paola então revela. Explica que aquele macarrão, feito pelo seu sócio, e pelo seu amor, vem justamente da fábrica deles. Francesco se surpreende. Ela confirma. Ele pede mais um pouco. E agradece, satisfeito. Enquanto isso, Mateu alerta. Diz que Amadeu vai acabar se metendo numa encrenca terrível. Juliana pergunta se ele diz isso por causa de Hortência. Mateu confirma. Explica que se trata da espanhola, filha de Dona Dolores. Juliana diz que já sabe. Mateu comenta em italiano que ali deve haver fogo. Juliana rebate. Diz que Amadeu também tem o seu fogo. Mateu concorda, mas afirma que o amigo não tem juízo nenhum. Lembra, indignado, que se trata de uma mulher casada. Juliana acrescenta algo ainda mais grave. Diz que o marido bate nela. Mateu se espanta. Pergunta quem contou isso. Juliana responde. Foi Dona Dolores. Contou tudo chorando. Com pena. Explica que Hortência foi para a pensão da mãe, depois de o marido tê-la expulsado de casa. Mateu reage chocado. Juliana insiste. Diz que sabe o motivo da expulsão. Foi por causa de Joanito. Mateu pergunta o que o menino tem a ver com isso. Juliana explica. Diz que o marido sente ciúmes da relação dela com a criança. Mateu fica ainda mais perplexo. Juliana esclarece. Diz que ele não é o pai. O menino foi adotado. Mateu diz que já sabia disso. Juliana completa. Conta que a mãe biológica entregou a criança para Hortência criar. Mateu pergunta se não foi, como aconteceu com o filho deles. Juliana responde que não. E lembra, com raiva contida, que o filho deles foi mandado pela maldita Madame Janete para a roda da Santa Casa. Ela confessa. Diz que sente ódio só de pensar nisso. Um ódio que aperta o peito. Mateu suspira fundo. Pede que não fiquem relembrando essas coisas. Mas Juliana é firme. Diz que nunca vai esquecer. Mateu admite que sabe. E reforça. Agora eles precisam cuidar da própria vida. Parar de chorar. Juliana concorda. Mateu conclui, com convicção. Diz que os dois já sofreram tudo o que tinham para sofrer nesta vida. E que agora vão ficar ricos. Juliana promete. Diz que não vai chorar nunca mais. Em outro momento, Toninho pergunta à avó o que a tia vai fazer quando voltar para casa. Dolores responde que não sabe. Só sabe que ela não pode ficar ali. Toninho quer entender o motivo. Dolores pergunta se ele ainda não percebeu. Diante da negativa do neto, ela fala de uma vez. Explica que o italiano Amadeu está dormindo com a tia Hortência. Toninho se espanta. Diz que a avó deve estar brincando. Dolores é firme. Diz que não brinca com coisa séria. Toninho então questiona como a tia pode voltar para junto daquele homem que a expulsou de casa. Lembra, revoltado,
que ele batia nela. Dolores repete que não sabe. E pede que o neto não fale disso. Toninho insiste. Pergunta onde a tia está agora. Dolores encerra o assunto. Diz para ele não perguntar mais nada. Enquanto isso, Hortência diz que a mãe já sabe de tudo agora. Amadeu responde que já percebeu, pelo jeito como ela o olha. Hortência ri. Afirma que não escondeu nada dela. Amadeu pergunta se ela quer que ele fale com a mãe. Hortência diz que não. Ainda não. Ele insiste. Quer saber o motivo. Diz que só falaria uma coisa: que ama a filha dela. Hortência pede, quase suplicando, que ele não diga nada agora. Amadeu pergunta de novo, sem entender. Hortência então responde, baixa. Diz que é porque vai ter que voltar para o marido.